Olá, essa é a TV Pinheiro, sempre com assuntos importantes para vocês. E, como sempre, após o intervalo, programa 100% Educação. Num país em que a educação é colocada sempre em último plano, neste programa é colocada em primeiro plano. Voltamos já. Esse é o programa 100% Educação e hoje nós vamos falar sobre educação para o aprendizado de idiomas, mas só que não é só um aprendizado de idiomas, vai muito além disso. Por isso que eu estou aqui com Richard Vasconcelos. Tudo bem? Obrigado, eu sei que a sua agenda é muito corrida. Sim, e agradeço por você estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Richard, ele é formado em Sistemas de Informação, MBA em Gestão, mestrado em Educação pela Universidade Oxford e CEO do Britânia. Sim. Britânia é sinônimo de qualidade, não é apenas mais um curso de inglês, é muito mais do que um curso de inglês. O curso de inglês tem um em cada esquina. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a origem do Britânia, quando foi fundado. Começou quando, Britânia? O Britânia tem 45 anos, foi fundado em 1972 pela Susan Mayes. Ela fundou... Ela era estrangeira, essa senhora? Ela sim tem origens inglesas, brasileira? Inglesas. Ela era inglesa. Inglesa. Tá. Exatamente. E a minha família comprou o Britânia em 2010. E o que a gente enxergou no Britânia? Justamente a qualidade, a excelência acadêmica, e a gente vem investindo nessa excelência e justamente conseguindo ampliar o curso e trazer essa qualidade para outras regiões do Rio de Janeiro. Para outras regiões. E a sua família mais era universidades, não é isso? Meu avô fundou a Estácio. Eu já falei que eu sou fã do seu avô, né? É verdade. Fã, né? Aprendi muito com o seu avô. Não, João Shoa Cavalcante Neto. Exatamente, é isso? Esse é meu avô. Tá. Exatamente. Meu avô fundou a Estácio. Ele começou como uma faculdade de Direito e expandiu para a maior universidade do Brasil. A família vendeu a universidade em 2010. Nesse mesmo ano, querendo continuar na área de educação, os meus pais decidiram comprar o Britânia, só que voltado para outro segmento, de idiomas e um segmento mais de qualidade e uma educação diferente do perfil da Estácio. E qual o diferencial do Britânia em relação, como eu falei no início, né? Sim. Cada esquina é igual farmácia, né? Cada esquina tem uma farmácia, né? Farmácia e curso de inglês. E é muito curso de inglês, né? Cada um, tem uns que tem aquela missão só de vender material, franquias, né? Mas só que o Britânia tem mais categoria, né? O que a gente percebe? O Brasil é o país que tem o maior número de escolas de inglês per capita no mundo. Só que é o país que tem uma das menores penetrações de fluência do idioma. Apenas 1 ou 2% da população consegue falar de forma fluente. Então, muitos cursos buscam, de fato, vender material didático e não necessariamente ensinar inglês, ou vender franquia e não necessariamente ensinar inglês. A diferença do Britânia é exatamente esse. O foco é no ensino e na qualidade. Qual a diferença do inglês falado na Inglaterra do inglês americano? Você tem diferença de sotaque, tem diferença de algumas palavras, só que nós não prendemos a nenhum tipo de inglês. A gente ensina um inglês global, onde para a pessoa tanto faz. Por quê? Porque ninguém se especializa em um inglês da Inglaterra, da Austrália. A pessoa quer falar o inglês onde vai conseguir se comunicar no mundo inteiro. Então, para a gente, apesar de ter uma pequena diferença, mas a gente ensina o inglês global. E é fundamental, né? Sim. Hoje falar é a língua universal, né? Hoje em dia o inglês não é mais um diferencial, ele é obrigatório. Obrigatório. Então, se você não tem inglês, não é que você não tem um diferencial, você não entra
no mercado de trabalho. Hoje em dia as empresas cada vez mais se expandindo, precisando se comunicar com outros lugares, e o inglês se tornou básico, não é nem mais diferencial. Ali, só que o inglês de qualidade que pode se tornar um diferencial. É verdade. E o Britânia tem muitos diferenciais. Sim, o Britânia ele tem um modelo acadêmico bem diferenciado, porque a gente não busca apenas ensinar inglês, a gente busca ensinar em inglês. Então ensinar em inglês e ensinar em inglês. O professor fala o tempo todo em inglês? Português é proibido na sala de aula. Então ele não traduz, ele vai falando. Tudo através de comunicação. Como é que a gente aprende português quando a gente nasce? Da mesma forma. É observando? Exatamente. A pessoa abre a porta, fala assim, mamãe, vai abrir a porta. Já sabe que mamãe é aquela pessoa que é a mãe. Sim. Né? Razão de ser dele nasceu, né? Foi amamentado, né? A pessoa mais importante da nossa vida é a nossa mãe. Né? Você não sai aprendendo tempo verbal. E você vê que aquele negócio que abre chama-se porta, não é Exatamente. Isso? Ninguém entra numa sala de aula para uma criança de 2, 3 anos falando qual é o tempo verbal, passado, futuro. Então, Richard, você diz que temos que pensar em inglês, né? Para conseguir ter alguma chance de conseguir falar fluentemente. O raciocínio tem que ser em inglês. E não só o raciocínio, mas todo o convívio. Então não adianta você entrar numa sala de aula onde você tem que apenas repetir o que o professor está falando. Ou você apenas traduzir o que está sendo falado. E não dá para traduzir, né? O inglês fluido é diferente, as expressões idiomáticas em inglês, né? Não, tem muita diferença. E fora que não se torna uma linguagem natural. Linguagem natural é você, de fato, ter uma interação e realmente pensar em inglês, e é isso que o britânico vem buscando. Então, o britânico professor, só para dar um exemplo mais concreto, ele, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma aula sobre hotelaria. Em vez dele ensinar o vocabulário de hotelaria, ensinar o tempo verbal, etc., ele vai criar um mini teatro entre os alunos. Um está entrando no hotel, o outro está na recepção, e vai criar a troca, a interação entre os alunos. E por isso memoriza com mais facilidade, né? E não só isso. A pessoa entende, em vez de decorar, exatamente. Entende. Porque qual é o problema da memorização? É que quando você vai para um contexto real e você apenas memorizou frases, o contexto real, quando sai do que você memorizou, você não tem as ferramentas para mudar e se adaptar. Entendi. Então a gente trabalha fluência e comunicação, e não memorização. Isso te dá mais ferramentas na hora que você vai desenvolver o idioma no contexto real. E mais real. coragem, mais liberdade para falar. O inglês sempre abrevia as coisas, né? O português tem que ser tudo explicadinho, né? Você, para se comunicar, você tem que falar. O inglês fala 2 palavras, está resolvido. Né? Exatamente. Consegue fazer uma coisa mais curta. E tem muitas gírias, então, e dependendo da região, isso vai variando um pouco. Eu observo, né? No metrô aparece, né? A pessoa fala em português e vem o inglês. E vem escrito, né? Aí você observa, fazendo uma comparação, né? Como o inglês, ele abrevia. Exatamente. Né? Ele é mais curto, ele é mais objetivo. Ele objetiva, né? Não precisa tanta explicação para falar uma coisa, né? O português que é muito difícil de aprender. É por isso que é muita... Né? O inglês ele sintetiza, é isso mesmo? É isso mesmo. É mais direto. É mais direto. É o que interessa, né? Exatamente. E no caso, o Britânia, desde 72, né? Já é uma estrada longa. Tem uma tradição muito grande. E o Britânia sempre teve, né? Assim, podemos dizer, perante a sociedade, sempre foi sinônimo de qualidade, né? Sim. Né? O Britânia, ele... até o boneco é imponente, né? A gente tem o nosso o guarda da rainha, né? Exatamente. O guarda da rainha, né? A gente bota o Mr. Aquilo já dá um símbolo de algo assim especial, né? Só que além disso, claro que isso é um pouco mais icônico, mas além disso a gente tem turmas menores. Então, por exemplo, o nosso número máximo de alunos são 15 em sala de aula. 15 alunos. Sendo que a média é 7. Então, você tem uma turma pequena, permite o professor ter mais interação entre os alunos. Então, diferente de outros cursos que você tem 20, 22, 25 alunos. E aí, numa turma muito grande, só o professor consegue falar. Numa turma menor, o aluno... E até chegar ao 25º, né? Uma grande parte do tempo da aula foi embora, né? Fala assim, repete isso aqui. Chega lá, 2, 3, 4, 16º, 17º. Aí já foram 10 minutos, né? Exatamente. Terminou o tempo, não se conseguiu nada, né? Exatamente. E tem uma outra coisa que a gente... aprender em conjunto, né? Menos, né? Não, um detalhe que é bem pequeno, que é fundamental. O nosso professor ele dá aula sentado, ele não dá aula em pé.
Por quê? Porque ele não é o centro de atenção. Ele é apenas um facilitador. Então, em vez dele entregar conteúdo e os alunos memorizarem, o trabalho dele é usar o conteúdo e usar a interação entre os alunos. Porque, na realidade, ele é o técnico. Exatamente. E ali é um time de jogadores que visam o quê? Todos conseguirem dominar e falar o aprendizado. É uma boa analogia. O Richard, nós vamos voltar já já. Está super interessante. Estão gostando? Voltaremos já. Voltando com o programa 100% Educação. Esse programa é meu, mas é seu. Você pode participar mandando ideias para o e-mail programa 100% Educação @pinheiroguimarães.br. As suas ideias serão muito bem-vindas. Hoje estamos falando sobre inglês, ferramenta fundamental em nossas vidas. Então, falar inglês, saber se expressar em inglês é importantíssimo. Eu acho que a gente tem que investir na gente mesmo, não é isso? Sim, isso né? mesmo. Nós temos essa vida nesse planeta Terra e cada um trate de investir. Né? E porque o objetivo é ser feliz, né? Então vamos aprender inglês, vamos também nos alimentar de forma correta, vamos nos exercitar, né? Que viver é uma grande aventura. Pode ser uma aventura boa quando a gente faz diferença na vida do próximo, como vocês fazem no seu ofício de educador. E o seu ofício já está no seu DNA. Sim. Mas vamos falar hoje sobre Britânia. Tá certo? Ok? Então eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Britânia é sinônimo de qualidade, de excelência. Eu vejo Britânia assim, sinônimo de excelência. Sim. E como vocês fazem para ter o mesmo padrão de qualidade em todos os Britânias? Eu sei que Britânia tem alguns Britânias na Barra, eu vejo muito, né? E tem uma novidade, né? Tem um caçula que agora em Botafogo, né? Exatamente. Abrimos uma unidade agora em Botafogo. Nós temos o quê? 4 unidades na Barra? Não, são 5 na Barra. 5 na Barra? 5 na Barra. Tem a Leblon, Ipanema, Lagoa e Gávea, na Zona Sul. E acabamos de abrir Botafogo. E também uma na Tijuca. São 11 unidades. 11 unidades. Exatamente. Que maravilha, né? E sempre ampliando com qualidade. Exatamente. E para conseguir manter o mesmo padrão de qualidade... a pergunta é essa. É uma única forma. Treinamento, treinamento, treinamento. Precisa treinar o professor. Então, por exemplo, nosso professor, quando é contratado, ele tem um processo de 100 horas de treinamento antes de entrar na sala de aula. Antes de ter contato com o público. Exatamente. A gente tem um processo de seleção muito rigoroso. A gente busca contratar os melhores professores, mas mesmo assim a gente faz uma capacitação muito profunda na nossa metodologia. Todo mês tem treinamento, reciclagem, a cada 6 meses tem mais conferência, então a gente investe muito no capital humano. Treinamento, né? Acho que qualquer colaborador tem que ter treinamento, né? Porque às vezes a pessoa sabe até, né, dar aula, fez uma boa faculdade, mas não tem aquelas condições socioemocionais, né? Aquele espírito de educador, né? É o que vocês buscam, né? Exatamente. Não quer saber só uma pessoa que saiba o ofício. Ele tem que amar o que faz. E ele tem que saber engajar os alunos na aula. Porque a gente não busca ensinar conteúdo. Então, ensinar inglês, você tem 1 milhão de ferramentas que ensinam inglês. Ele tem que ser motivador, tem que ter carisma para saber motivá-los, né? Sim, e ter as ferramentas necessárias para interagir com os alunos, engajar os alunos, trazer ele para o diálogo. Então, porque dentro da nossa metodologia, a gente não busca apenas ensinar inglês, a gente ensina competências do século XXI. Então, competências como inteligência emocional, colaboração, criatividade, isso tudo está enraizado na metodologia. Mas você não vai fazer isso pegando um livro, lendo e pedindo para as pessoas repetirem. Então, é justamente através da interação e colaboração entre as pessoas que a gente consegue ter esse resultado. Então, vocês não são um sistema de ensino com livros próprios. Não. Vocês comungam de uma outra filosofia. Sim. Em vez de...
A gente já teve vários estudos sobre livros, mas em vez de a gente desenvolver os nossos livros, a gente prefere usar os livros das melhores universidades do mundo. Então, Cambridge, Oxford, Richmond, diversos editores, a gente pega o melhor material, nosso departamento acadêmico analisa, e traz o que vem de melhor do mundo, das mais novas tendências. E a gente já usa isso em sala de aula. E adequa, né? Aquela carga horária, né? Só que o livro ele é uma parte da aula, o livro não é aula. Isso também é outro diferencial. Muitas escolas buscam vender livros. O nosso é ensinar inglês, é um diferencial muito grande. E como o livro é apenas uma parte da aula, a gente tem um departamento acadêmico que desenvolve atividades dentro da sala de aula. Então a gente tem louças eletrônicas, iPads, tem várias tecnologias. Vocês têm uma plataforma? Tem uma plataforma online que é uma extensão da sala de aula presencial. Então, depois da sua aula, você vai ter uma plataforma, que é o Britannia Online, que você consegue fazer exercícios. Um exemplo, o professor muitas vezes pede para fazer uma redação. Em vez de fazer no papel, as pessoas pegam o celular, já faz na plataforma e o professor já corrige no celular. Existe uma troca também. Existe uma troca. Das redações entre os alunos. Também. Às vezes um aluno corrige do outro aluno, justamente para poder... tem muita apresentação, a gente faz muito trabalho em grupo, muito dinâmicas para o aluno falar em público, para trabalhar a parte de comunicação. Isso é possível porque vocês não colocam muitos alunos em sala de aula, né? Exatamente. Justamente para que haja interação, não é isso? Exatamente. A nossa média... média, né? 10 alunos, né? A média é 7,5, o máximo é 15. Mas são poucas turmas que chegam a 15. Certo. Mas a média é 7,5. E falando assim em turmas, né? Sim. São várias faixas etárias, né? Sim. A criança já pode, com os 4 anos, começar a brincar em inglês, né? A gente começa com um trabalho de exposição, justamente para que ele consiga abrir a cabeça e desenvolver o lado linguístico. Então, quanto mais cedo, melhor. Se ele começa uns 4 anos, quando ele tiver 10, 12, 15... vai ser muito mais fácil ele aprender um terceiro idioma, verdade, ou se desenvolver mais na área linguística. Se ele começar mais tarde, claro que ele aprende, mas quanto mais cedo, melhor. E nessa idade, a gente, claro que não vai trabalhar com livro, com material, é muito mais brincadeiras, contos de fada. Mas tudo é assim, né? Exatamente. Tem pessoas, você vê os grandes músicos, né? Começaram a aprender com 4, 5 anos de idade, não é isso? Né? Os grandes assim, atletas também começaram cedo, né? Sim. Né? Eu tenho um neto que estudou muito inglês. Né? Ele fez 10 anos de inglês. Ele fala fluentemente, ele tem 18 anos, né? Então ele fez o curso completo de inglês. Então é um desembaraço total, né? É muito mais fácil ele começar cedo. Começar cedo. E vocês usam a tecnologia, as suas salas têm a tela touchscreen, né? Sim, tem lousa eletrônica. É lousa eletrônica, né, que chama, né? Uma ferramenta do aprendizado muito importante. Além da lousa eletrônica, a gente também tem iPads dentro da sala de aula. A gente tem toda a plataforma online como uma extensão da sala de aula. Então a tecnologia é muito enraizada para apoio de aprendizagem. Então, dependendo da faixa etária, a gente tem diversos jogos, diversas brincadeiras, usando tecnologia, às vezes não, mas toda a metodologia ela é muito bem montada para manter a Quem está nos assistindo, por exemplo, já é adulto, né? Ele quer aprender aquele inglês para viajar, para poder fazer uma viagem, né, de uma forma mais confortável, né? Não fazer uma viagem assim tão dependente de pessoas, né? Poder saber se expressar no aeroporto, no hotel, no restaurante, né? Sim. Poder falar o trivial, né? Vocês também têm também esse esquema, esse módulo? Tem. A gente também trabalha com adultos, desde a fase mais para iniciante até uma fase avançada. A gente nunca recomenda a pessoa fazer o curso inteiro. Por quê? Porque depende do objetivo. Se o seu objetivo for prático, viajar, você vai ter 2, 3, 4 módulos que você pode fazer e se desenvolver e você cumprir o seu objetivo. Se o seu objetivo for estudar para fazer um mestrado fora, a gente também tem esse curso. Então, muitos cursos que oferecem inglês em, por exemplo, 18 meses, ele tira a pessoa do básico e vai para um pré-intermediário. Nesse mesmo tempo, 18 meses, a gente já tira do básico para o nível intermediário, só que a gente tem a possibilidade dele ir até o nível fluente. Dele conseguir se especializar, fazer uma apresentação em inglês, estudar fora. Então, depende do seu objetivo. Você não precisa sair do básico para o nível
de poder fazer o mestrado, se não for seu objetivo. Você vai adequar de acordo com o Com a desejo, né, necessidade. do interessado. Então né? a gente não tem um produto que serve para todo mundo. A gente Certo. entende a necessidade, é um atendimento muito mais personalizado, e aí a gente consegue compor a necessidade daquele aluno. Vocês não são uma máquina, né? Não. Vocês são um curso que vai vendo a individualidade de cada um, né, interagindo, e não é só o aprendizado do inglês. Também tem a parte ligada à liderança, empreendedorismo, né? Sim. Né? Aquela interação boa, né? O que a gente vem buscando? A gente vem buscando justamente desenvolver novas competências. Então a gente vem desenvolver as competências do século XXI. Nesse ano a gente lançou um curso chamado Young Leaders of Tomorrow, que é um curso de liderança para jovens de 14 a 17 Ainda vou anos. falar igual você, assim. Quem sabe daqui a uns 10 anos. Se for no Britânia vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido. Mas a gente lançou esse curso com o objetivo de ensinar para os jovens temas como liderança, empreendedorismo, inovação, cidadania, e esses temas que são muito importantes, não necessariamente temas ligados a negócio, porque se ele fosse um músico, se ele fosse um esportista, ele fosse um dentista, um médico, o empreendedorismo, a liderança, tudo isso é necessário. Então, em vez de ensinar isso na educação depois da faculdade, a gente trouxe isso para o ensino médio. Isso tudo em parceria com o Boston College. Ô Richard, tem um telefone, um site que você possa deixar aí para quem está nos assistindo? O site do Britânia é www.britania.com.br e o telefone é 21 Rio de Janeiro, a 3030 9090. Foi muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, também agradeço e parabenizo pelo programa. Muito bom falar sobre esse assunto. Estive lá no Britânia, adorei, né, as instalações no primeiro contato, na primeira reunião, né? Sim. E tenho certeza que a gente pode estreitar essa parceria, né, com o Colégio e a Faculdade Pedro Guimarães. Perfeito, eu acho que é uma ótima parceria, uma boa oportunidade para as duas empresas. Olha, eu desejo a você, a toda a sua equipe, uma grande boa sorte. Obrigado, também igualmente. Felicidades, né? Importante. Eu acho que é importante a pessoa terminar o dia e falar assim, eu fiz diferença na vida das pessoas, né? Sim. Tem esse sentido? Só tem sentido assim, né? Só tem sentido. A pessoa viver como egoísta, sem querer, através do seu ofício, fazer uma diferença, fica muito sem graça a vida, né? Na vida é exatamente isso. E você também, a sua ideia é ótima, né? Sempre inovando, né? Sim. Não quer ser mais um. Sim. Você quer ser o curso de inglês. Sim, exatamente. Né? Eu desejo às pessoas que estão nos assistindo, né, uma grande boa sorte, sejam felizes, né, e que 2018 seja um ano repleto de realizações e muitas felicidades. Você só pode ser feliz quando você torna quem está ao seu lado feliz também, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigado, muito obrigado. A TV Pinheiro fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.